Preste muita atenção no que eu vou revelar agora. O pessoal encontrou a antiga babá do Elon Musk e veja só algumas declarações aí polêmicas. Se você não acredita no mundo espiritual, eu acho bom você acreditar. Se você não acredita em extraterrestre, em alienígenas, eu acho bom você começar a repensar a forma que você pensa e sair desse pequeno quadrado e expandir aí a sua mente. Existem documentos da CIA, eu já trouxe aqui no meu canal, no meu blog, falando sobre uma ex-agente, João de Souza, que trabalhou mais de 21 anos para a CIA só estudando atividade paranormal. E graças a esse cara que se desenvolveu o seriado tão aclamado chamado Arquivo X. Então muita coisa precisa ser revelada. Mas de antemão, você já sabe, né? Deixa aquele maroto para ajudar a divulgar esse projeto. Você não faz ideia como que isso nos ajuda. Verifica se você está inscrito em nosso trabalho. É muito importante para você receber o nosso melhor conteúdo. E eu aconselho você a conhecer o nosso curso de inteligência artificial. Aqui na descrição desse vídeo tem maneiras de você encontrar. E caso você tenha alguma dúvida, tem até um WhatsApp para você trocar ideia com os colaboradores e entender um pouco mais sobre o assunto. E por que é tão importante você estudar inteligência artificial? Porque esse é o futuro. Você já viu as imagens do Sora? Você dá um comando e ele cria um vídeo de 30 segundos. Não vai mais existir artista, não vai mais existir dublê, não vai mais existir dublador, não vai mais existir contador. Daqui a pouco a profissão de advogado vai para o saco também. Engenharia está por um fio. Daqui menos de 10 anos, médico também não vai mais existir. Então, você tem que aprender sobre o futuro. E você não precisa saber programar, porque inteligência artificial você cita, você dá o comando. Então, é um excelente curso para você poder mudar a sua vida. É um curso profissionalizante, com certificação nacional. Estamos conseguindo agora a certificação internacional. Você tem vários outros módulos de cursos extras que estão lá dentro, do básico ao avançado. Você pode estudar, praticar e aprender dentro do próprio smartphone. Não precisa de um computador, só precisa de acesso à internet. Não precisa de curso superior nem falar inglês. Está tudo pronto, bonitinho em vídeo, mastigado, com material de apoio, tá? E com o meu suporte pessoal como tutor para poder te ajudar. Eu, se eu fosse você, olhava até um preço acessível, promocional, aqui na descrição, tá bom? Pois bem, senhores, nós vamos falar agora sobre esse caso aqui. E é um fato curioso, porque essa mulher aqui, ela foi babá, né, do Elon Musk. Eu não tenho nada contra o cara, eu acho o cara fantástico, uma das pessoas mais brilhantes desse mundo, tá? Mas é um fato curioso que ela vai citar aqui o que acontecia quando ela era babá do Elon Musk, né? E é curioso, e para quem não sabe, a mãe do Elon Musk, o dia que você pesquisar a mãe do Elon Musk, cara, você vai cair para trás. Você vai chegar num nível assim de Helena Blavatsky para cima. A mãe de Elon Musk, ela é satanista declarada. Você vê as fotos assim, meu irmão, participando de festa, totalmente esquisito, uns trem muito maluco. Bolo assim no formato humano. É uns trem muito maluco, cara. Sem brincadeira, o dia que você pesquisar, você vai cair para trás. Mas vamos olhar, vamos ouvir o que ela tem a falar aqui, né? É um fato curioso, tá? Cuando era niña, me procuraron y me enviaron a trabajar para una familia. Eu vou ter que ir pausando periodicamente por causa desses fundos musicais, tá? E o texto tá em espanhol, mas eu vou narrar aqui para quem não sabe falar espanhol. Quando eu era criança, me procuraram e me enviaram para trabalhar para uma família. Era un niño. Era uma criança. Deixa eu abaixar um pouco o som. A mãe desse ninho, né? Desse belo ninho, vieram da África. Eram brancos como você. Pensava que seriam morenos, né? Então você imagina, a galera pensa, a África é um continente muito grande.
Você tem aí, na verdade, a África tem mais de 70 países, né? Mas eu acredito que bem estabelecida é só a África do Sul, né? Para quem não sabe, a mãe do Elon Musk, ela é uma satanista, né? E o pai dele, ele tem uma mina de diamante, alguma outra coisa. Já viu assistir o Diamante de Sangue? É mais ou menos aquilo ali. Ele tem uma mina lá na África colossal. Né? E graças a essa incrível fortuna, ele conseguiu até mesmo desenvolver alguns projetos dele aí, tá? Mas o pai dele tem uma grana bruta, tá? E ele pensava que seriam morenos, né? E porque algo sobre esse garoto. Nunca disse sobre isso, nunca lhes dije lo que riso. Nunca falei sobre isso, os ninos ou algo muito escuro, né? Esse menino tem algo muito escuro. Quando eu era muito pequeno, né? Então um dia eu perguntei a alguém do círculo, né? Alguém do círculo. A Emalda, a mãe desse Joaquim, né? E perguntei a Imelda, né? Você crê que esse menino é o anticristo, cara? Né? E ela tinha 13 anos, né? Ela nem sequer falasse, né? Disse que não. Pero ele presenciaria, ele apresentaria a marca, né? Vou contextualizar para você. Ela tinha 13 anos de idade, né? Ela teve a ideia de perguntar para alguém dentro daquele círculo se aquele menino que ela estava cuidando era o anticristo. E aí, simplesmente, eles responderam para ela que não, mas ele seria a pessoa que traria a marca da besta para os seres humanos. E faz total sentido, cara. Faz total sentido. Por quê? O que é a marca da besta? Muitas pessoas pensam que a marca da besta é um chip que vão colocar na sua mão direita, na sua testa e acabou. Não, não é assim. A coisa é muito sutil. Se fosse assim, todo mundo recusava. Por exemplo, isso aqui é um smartphone, tá vendo? O smartphone, ele é bem presencial na marca da besta. Por quê? Ele sempre está na sua mão direita ou sempre na sua testa, tá? Porque você está lá mexendo no telefone o tempo todo. Porém, quando se fala da marca da besta, é algo que vai além de uma simples tatuagem. A primeira coisa, você tem que ter uma permissão espiritual. A pessoa tem que te perguntar. Ela não pode te forçar. Se a pessoa te forçar, ela invalida a marca da besta. Porque se você não tem a capacidade de negar o fato, então, meu irmão, Deus absolve aquela sentença. Agora, quando você tem a capacidade de negar, mesmo que você sofra consequências, a escolha é sua, se torna a marca. E o que é a marca? Eu vou dizer para você. Nós, seres humanos, estamos adentrando numa tecnologia chamada cyberpunk. Eu recomendo que você entenda. Ah, mas o que é isso? Existem outras vertentes tecnológicas. Steampunk, cyberpunk, dieselpunk. Se você estudar um pouco sobre as civilizações antigas, a civilização de Tartá, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Riá, você vai ver que a civilização não se desenvolveu pela tecnologia cyberpunk, mas se desenvolveu pela tecnologia chamada sailpunk. O que é a sailpunk? São uma tecnologia voltada em cristais. Ah, mas isso não é possível. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vê a capacidade de armazenar informações em diamante, você pega um pedacinho de diamante, meu irmão, você pode pegar um cartão SSD de 10 tera, pequenininho. Hoje em dia é possível a existência dele. Você pega um diamante, é milhares e milhões de vezes maior a capacidade de armazenamento e não se perde. A capacidade de armazenamento de informação em cristais é muito maior do que utilizada hoje pelos SSDs e qualquer disco rígido. Só que é uma vertente chamada cyberpunk, uma tecnologia diferente do que você conhece. Se você pega, tem cristais tipo de quartzo que são capazes de gerar energia. Então são vertentes tecnológicas que foram desenvolvidas fora da nossa completa realidade e por isso que a gente não entende. Para nós é o quê? Bateria, fio, Wi-Fi, mas existem outras vertentes tecnológicas. E nessa tecnologia chamada cyberpunk tem um filme muito bom que mostra o futuro da humanidade.
né? O próprio Rômulo já gravou uns 10 vídeos falando desse assunto, mas o filme se chama Blade Runner. Eu recomendo que você nunca viu um filme que copiasse tanta verdade como esse filme. Por quê? Porque é o futuro da humanidade. A tecnologia, vou dar um exemplo, tá? A arquitetura hoje em dia não é mais aquela coisa bonita, com aquele arco bonito, as flores, por exemplo. Deixa eu tirar o foco aqui dessa câmera aqui, tá? Mas aquele arco bonito. Acho que agora a câmera vai me seguir, cara. Não vai ter jeito, não. Mas aquele arco bonito, aquela estrutura bela. Não é mais. Hoje em dia a arquitetura é tudo acinzentado. É semelhante a uma prisão. Se você pegar uma prisão de Bangu e pegar uma casa de um ricaço, é os mesmos tons de cor. Então tudo está mudando. A tendência é o quê? Os apartamentos estão encarecendo, o poder de compra está reduzindo, até chegar ao ponto que você vai viver numa caixinha de fósforo acinzentado. Uma prisão espiritual que você não é uma prisão que você não é capaz de ver. Os alimentos, lá no Blade Runner, você não tem mais plantação de mexerica, a plantação de abobrinha, não. É comida tudo sintética, tudo feito em laboratório com impressora 3D. E nós estamos caminhando para isso. Os caras estão se desenvolvendo. E a expectativa de vida de um ser humano é baixíssima. Os caras não existe nem aposentadoria no Blade Runner. Você bate as botas antes disso acontecer. É um filme que não tem mais filhos. Os filhos são gerados em laboratório. Né? As pessoas não se relacionam mais com as pessoas. As pessoas se relacionam com robôs. É um filme que vale a pena você ver. É o caminho para onde a humanidade está indo. É o caminho para onde a humanidade está indo. E eu acho bom você conhecer esse caminho, porque é o futuro. Então, nós estamos indo para uma tecnologia chamada Cyberpunk. E o que isso tem a ver com o contexto do vídeo? Porque conforme você vai avançando no Cyberpunk, tem até um seriado na Netflix chamado Cyberpunk também. Eu acho até bom você assistir os dois primeiros episódios, apesar que é um seriado horrível, mas pelo menos para você entender, é que as pessoas, para poder trabalhar, elas vão ter que fazer atualizações no corpo. Elas vão ter que fazer, por exemplo, a comida é tão horrível, feita em laboratório, que para você ter memória, você precisa de vitamina E, D, C, K. Você precisa de um complexo de minerais e vitaminas para o seu corpo estar saudável, para você acordar bem disposto, não sei o quê. Só que isso não vai acontecer com a comida feita em impressora. E aí as pessoas vão começar eventualmente a substituir partes do corpo. As pessoas vão colocar pulmão sintético, as pessoas vão... Nossa, essa câmera a câmera decidiu aqui me trollar, né? Deixa eu ver se essa câmera foca aqui, alguma coisa, né? Se ela para de mexer aqui, né? Mas é basicamente o seguinte, os caras vão trocando as partes do corpo. Por quê? Porque você vai arrumar um emprego, por exemplo, o cara vai... É um emprego dentro do armazém. Aí eles vão contratar uma pessoa que tem aprimoramento tecnológico no corpo. O cara que tem uma coluna, por exemplo, de titânio, o cara que tem não sei o quê. Então, as pessoas que vão conseguir empregos são as pessoas que vão ter esse aprimoramento. E para você ter aprimoramento, o principal é que você tenha um chip, um circuito no seu cérebro que acessa a sua mente. A coisa é tão bizarra, que já não é Blade Runner, mas tem outros filmes que tratam do assunto, que você tá dormindo e de repente você sonha com uma propaganda da Nike. A Nike falando para você assim, olha, esse tênis está em promoção. Você tá dormindo. Inclusive o seriado do Futurama mostra isso, né? Os caras colocam propaganda na sua mente. Você tá indo dormir, aí aparece propaganda da Nike. Você sonha com a Nike. Aí você vai trabalhar sem a sua permissão. Aparece uma pop-up de propaganda assim no seu olho, assim, como se fosse um monitor. E você tem que tirar, cara. É um pagamento que você faz. Então a tendência das coisas é chegar nesse caminho. Né? Mas para tudo isso acontecer, você vai precisar de um implante cerebral. Vai ser uma necessidade. Você não vai conseguir trabalhar sem esse implante. Porque as pessoas que vão ter implante, elas vão ser muito mais aprimoradas, muito mais inteligentes, muito mais rápidas, muito mais fortes. Elas vão ganhar o mercado. E quem não colocar vai se ferrar. Então você vai ver esses implantes
Ninguém vai te forçar a fazer isso. Não vai chegar um cara com um fuzil na mão, ó, e uma guilhotina. Ele não vai fazer isso. Ele vai simplesmente... Se você não fizer, você passa perrengue. Então esse que é o caminho, né? E é por isso que eu sempre estou caminhando e fomentando para vocês a importância do Patri, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, arcado. E dos valores morais e éticos que compõem aquele livro que já está ficando proibido falar a palavra aqui. Esse aqui é um livro antigo, tá? Esse aqui é um livro antigo, ó. Esse aqui, ó. Já tá ficando proibido esse livro aqui. Inclusive minha câmera aqui tá maluca, né? Hoje ela decidiu aqui me trollar, né? Deixa eu ver se eu volto aqui o foco aqui pra cima, né? Mas depois eu conserto. Depois desse vídeo aqui eu conserto, tá? Mas pessoal, então basicamente a coisa vai ser bem sutil. Ela vai passar por você sem você perceber. Ah, isso aí não é possível. Todos nós vamos perceber. A maioria de trafi, parará, pururu, coelhinho da Páscoa, humano, você entendeu o que eu quis dizer aqui? Acontece dentro do hospital. Sem o seu consentimento, sem você ver. 90%. Faustão entra no hospital precisando de um órgão, o outro cara... O primeiro, né? Entrou com uma dor no joelho e saiu de lá batendo as botas, né? Bom entendedor, minha palavra basta. Então, assim, você não faz ideia. Você não faz ideia. Então, muita coisa acontece debaixo do seu nariz. Então, será uma necessidade. E aí dizem, quem que vai ser? Bill Gates já está queimado. Vocês não fazem ideia, mas o Bill Gates, no Brasil até que não, mas nos Estados Unidos, na gringa, o Bill Gates está queimado. A imagem do Bill Gates é uma péssima imagem. Os caras veem, já começam a vaiar aquele cara. Ah, mas ele é um grande... Não, grande nada. Ele recebeu tudo isso, né? Ele é um artista que o sistema colocou lá para fingir que é poderoso. Mas você começa a ver, o cara é vaiado. Qualquer coisa que ele fala, as pessoas ridicularizam, não sei o quê. Aí tem outras que as pessoas gostam. Por exemplo, a bola do momento é o Musk, né? Pô, o cara luta a favor da liberdade, de não sei o quê. Então é a bola do momento. Então, assim, eles criam pessoas que são, né, que geram grandes impactos sociais e que a galera aprova, né? Então, basicamente é isso. Vamos continuar para você poder entender, tá? Vamos continuar. E quando vier, eles vão fazer isso e o anticristo subirá ao cenário. Ele não é o anticristo, mas ele vai trazer consigo a marca. É o que disseram para ela, né? Assim que agora estou com 40 anos. Né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Bom, esse Chico, né, é a estrela do mundo. O Chico se chama Elon nesse tempo. Né? E... né, e será cambiado desse tempo, né, em todas as partes. Essa entrevista, são duas partes da entrevista, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte eu não encontrei, que ela é mais antiga, mas eu vou narrar o que aconteceu. Quando ela tinha 13 anos e ela foi trabalhar para cuidar do Elon Parará Pururu Musk, quando ela tinha 13 anos, o que aconteceu? Ela notava o comportamento estranho do Elon, né? Ela começa, pô, esse cara aqui, esse menino é meio estranho, né? Só que teve e ela tinha o conhecimento de Jesus, tinha parte da família dela religiosa. E o que acontece? Chegou um certo dia que ela chegava no quarto, o Elon Musk estava fazendo desenhos estranhos com canetinhas. Desenhos estranhos, isso aí é a segunda parte. E ela ficava meio com o pé atrás e fazia desenhos estranhos, falava em línguas diferentes, parecia que estava possuído. E aí, simplesmente, ela perguntou para alguém da família, né? E aí aconteceu isso aí. Só que tem uma outra coisa, um outro fato curioso. Diz ela, aí eu já não posso comprovar, mas eu até acredito, que ele fez alguma coisa, ele desenhou alguma coisa no chão, falou alguma coisa, que abriu um portal e ele desapareceu. E aí ela pulou nesse negócio para pegar ele, parece que ele ia cair em algum lugar. Ela entrou nesse portal e diz ela, tá? Aí já é com ela. Nesse portal parecia um cilindro, né? Um cilindro totalmente escuro, sem luz.
E que ela ouvia monstros nesse cilindro para tudo quanto é lado. E que de repente um dos monstros começou a agarrar ela. E aí ela começou a orar para Jesus, orar, clamar não sei quem. E aí parece que ela e ele voltaram daquele portal. E aí foi a última vez que ela trabalhou nesse lugar. Depois ela foi embora. E por isso que ela perguntou. Quando ela perguntou, ela já estava indo embora já. Tipo assim, o cara abriu um portal, entrou e saiu, velho. Ela entrou junto, né? Mas aí ela relata que esses monstros não atacavam o Elon. Não atacavam. Mas, pela presença dela estar ali dentro, né, eles ficaram nervosos. E aí conseguiram sair. Então, tipo assim, é um relato, é a segunda parte. Depois, se você procurar a segunda parte, você vai encontrar exatamente o que eu estou dizendo aqui. E, cara, é bizarro. Então, tipo assim, você vê como que é o mundo espiritual. Como que é o mundo espiritual. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de como que é o mundo espiritual. Cara, a coisa é tão sinistra, vocês não só para vocês terem uma ideia. Existe uma emissora de televisão famosa, grande, imensa, no Brasil, que toda vez que lança uma novela, tem que fazer um ritual no subterrâneo. Lá no subterrâneo, onde tem os projetos, tem uma câmera de Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, sacrifício. E aí, simplesmente, eles fazem alguns, sabe, para a novela ser famosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão, só pra gente poder complementar isso aqui. Nunca faça isso, nunca faça isso. Eu tinha ouvido um relato do tio Chico, né, falando sobre essas câmeras né? Eu achei o tio Chico muito fanfarrão, muito mentiroso. O cara falando que era ex-bruxo, não sei o quê. Achei muito fanfarrão. E aí, tendo uma intimidade maior com o Criador, uma intimidade maior, como é que você consegue uma intimidade maior? É você vivendo a vida conforme a Bíblia, né? Tendo uma intimidade um pouco maior com o Criador. Hoje em dia eu acredito que eu não tenho tanto assim, eu tenho até que me refazer, né? Eu pedi ao Criador para que me revelasse se aquela informação era verdadeira ou não. Aquela informação do tio Chico. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu comigo? Quando eu fui dormir, existe uma diferença entre sonho e visão. Eu tive uma visão que eu estava numa festa, mas não era no subterrâneo. Era num sítio, numa fazenda, num lugar completamente isolado, inóspito. E pessoas famosas no Brasil estavam lá comemorando, fazendo rituais. E tinha uma grande fogueira, tinha umas estacas, tinha uns desenhos estranhos, todo mundo de máscara, o tempo todo isso aqui. Cara, era um trem louco. E aí eu fui lá, tentando entender, começaram a aparecer demônios se materializando naquele lugar, as coisas foram sinistras. E aí eles perceberam que eu não era daquele lugar, né? E começou uma loucura, eu tive que fugir. Foi bizarro esse sonho, foi bizarro. Estou resumindo a história para vocês. Né? E quando eu acordei, eu tinha plena certeza que boa parte daquilo que aquele cara falou era real. E tive várias visões como essa, né? Eu tive visões em monastérios, em prédios antigos, em castelos antigos. Uma vez eu orei pro Criador e perguntei assim, como é que é o nome daquele? Aquele cara que concorreu à presidência do Brasil, que gosta de religioso, né? Eu vou lembrar o nome dele aqui, né? Que gosta de falar nomes estranhos, fala assim, nação brasileira, não sei. Esqueci o nome, eu sou ruim para data e nome, cara. E aí, esse cara que se denomina pastor, mas era bombeiro, né? Eu perguntei pra ele, esse cara é verdadeiro mesmo? É a grande mentira? Cara, eu sonhei que esse cara, dentro de um lugar de inicialização, né? E esse cara tava lá dentro, cara, participando das trevas. Eu falei, então, assim, tipo assim, você pede ao Criador, ele vos dá, você pode ter certeza, mas toma cuidado com o sonho que você tem também. Que muito é dado, muito é cobrado, né? Então, esse mundo espiritual, ele é real, né? Ele é muito real. A galera acha que é brincadeira, mas é muito real. E muitas pessoas não levam isso a sério, porque a correria do dia a dia não deixa elas prestarem atenção. Né? Então, assim, eu recomendo vocês assistirem o filme Blade Runner, para vocês entenderem um pouco sobre como será o mundo. Recomendo vocês estudar os valores morais e éticos da Parará Pururu Brilhar, né? Não sei se essa palavra está proibida, Bíblia, né? E o conselho pessoal que eu te dou, ganha grana agora.
né? Você deve ter uma lacuna de uns 10 anos, talvez 15. Ganha grana agora. Constrói seu sítio, seja autossuficiente, mesmo que você viva fora da sociedade, tenha muitos filhos, é o que eu posso te dar de dica. Por quê? Porque sendo autossuficiente, você não vai ficar preso nesse sistema. Né? Tipo assim, vai haver sempre restrições, mas pelo menos você não vai ter que aprimorar o seu corpo, entendeu? É uma dica pessoal, para bem bom entendedor, minha palavra basta, tá bom? Ó, não esquece de deixar aquele maroto, verifique a sua inscrição e eu recomendo que você conheça o nosso trabalho, o nosso curso está aqui na descrição, vale muito a pena, é capaz de mudar a sua vida. Você aprende em menos de 7 dias, já está trabalhando com isso, uma nova profissão, ou você está qualificando para o mercado de trabalho, vale muito a pena, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.